Olá, boa noite a todos os irmãos que estão nos assistindo mais uma vez. Os irmãos que estiverem assistindo esse vídeo aqui, para aqueles irmãos, né, que ainda não entenderam a verdade, né? Caso os irmãos estiverem chegando nesse link aqui pela primeira vez assistindo esse vídeo, meus irmãos. Hoje vamos abrir mais uma live aqui, fazer um vídeo aqui, explicar um pouquinho do que está por vir nesses últimos dias. Eu quero agradecer desde já a todos os irmãos que estiver participando aí. Não estou enxergando o chat aqui hoje, que eu mudei o sistema aqui para iniciar esse vídeo. Mas enfim, desde já os irmãos que ainda não entenderam a verdade, né? Esses dias atrás eu estava conversando com um colega meu que sempre... Eu vejo ele quase todo dia praticamente. E por incrível que pareça, né, muitos irmãos ainda que entram no judaísmo, no hebraico, há mais de 14 anos atrás já, fazendo 14 anos. E esses irmãos ainda não acordaram, né? E infelizmente eles viraram os cães da web agora, né? Tem os pastores, né, que são os líderes religiosos, os padres, os pastores, todos os líderes de religião. E agora tem esses líderes, os cães da web, que há mais de 14 anos já se completando, eles ainda continuam falando que o nosso Messias era judeu, que aquele povo dos judeus, os Yahudins, são um povo santo, um povo que o nosso Pai escolheu. E os irmãos já conhecem toda essa história aí, mas eu estava vendo esses dias, conversando todos os dias um pouquinho com esse colega meu, e por incrível que pareça, ainda muitos irmãos estão presos ainda nesse tal do hebraico aí, uma língua maldita, né? Que nós costumamos de falar, a língua hebraica foi a língua que o diabo escolheu. Uma língua para falar com o povo dele, Moisés, começando lá, desde os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, até chegar no tão todo-poderoso, né? O Deus do deserto lá, o Moisés, o Deus, o cajado da serpente, né? Então, meus irmãos, hoje o título é Da Grande Tribulação. Será que ainda há esperança? Então, muitos irmãos que estão chegando agora têm algumas dúvidas a respeito desses assuntos. Já foi falado, muitos irmãos já falou sobre esse tema, mas vamos reforçar mais uma vez aqui e vamos falar um pouquinho sobre se ainda haverá esperança, né, na grande tribulação. Então, meus irmãos, vocês veem que o nosso Pai é tão, assim, bondoso, né? Eu lembro aquela época que o Messias estava, que o jovem rico lá, que não queria se desapegar das coisas desse mundo, né, que ele tinha conquistado. E o Messias fala, por que me chamas bom, né? Bom é só um. Bom é só o Pai que está no céu. E então vocês veem, meus irmãos, que ainda o nosso Pai ele é tão bom, né, que nem o Messias falou, que ainda vai ter esperança para vocês aí, os irmãos que ainda ouviu de certa forma a verdade, mas não acreditou, não deu crédito. E que nem o apóstolo Paulo disse nas suas cartas, né? É por isso que o nosso Pai permitirá a operação do erro. Qual a operação do erro? A farsa que os demônios vão criar para a vinda dele, do anticristo, conhecido como Azazel, a besta 666. Então, aí o apóstolo Paulo fala, é por isso que o nosso Pai permitirá a operação do erro. Porque eles rejeitaram a verdade, não acreditou nas coisas que nós já vem falando aí desde 2010 para cá, né? Atingindo todos os irmãos. Então é por isso que o nosso Pai vai permitir que as pessoas acreditam na mentira, nas farsas dos demônios, dos anjos caídos. Porque o nosso Pai, ele é longânimo, né? Que nem fala a Escritura. Então ele é tão longânimo, ele tem tanta paciência com seus filhos aqui na Terra, que ele, olha, ele é muito misericordioso. Não tem palavras para
descrever a bondade, né, e a, a paciência que o nosso Pai tem, né? Porque Ele não quer que ninguém se perca. Mas, infelizmente, a maioria vai se perder. Então, meus irmãos, vocês estão assistindo agora esse vídeo. Às vezes você caiu nesse vídeo de paraquedas aqui, ainda não conhece a verdade, ainda frequenta alguma instituição religiosa. Convido você para assistir um pouquinho desse vídeo. Outros demais vídeos que vai estar aí no QR Code, na descrição do vídeo. Esse QR Code também que está na tela, vocês podem linkar ele. Tem lá mais de 200 vídeos de que tudo foi aquilo que foi falado desde 2010 até agora. E muitos outros irmãos estão falando a mesma língua, né? Então, ainda haverá esperança para esses irmãos, né? Os irmãos que, vamos dizer, hoje nós, nos 4 cantos da terra, a verdade chegou, né? Um pouquinho, cada irmão faz um pouquinho, joga uma semente aqui, joga uma semente ali, e a verdade chegou. Em todas as cidades, pelo menos um tem, em todas as cidades do mundo, vamos dizer assim, né? Então, eles estão rejeitando agora. Eu sei que às vezes as pessoas ouvem, né? Que quando a gente fala que o nome de Jesus Cristo é o nome da própria besta do Apocalipse, às vezes as pessoas acham absurdo, né? Porque não tem conhecimento. Ela não buscou o conhecimento. E aí quando ela vê algum dos irmãos, alguns de nós falando que o nome Jesus Cristo, original, né? Eu falo o nome original em latim, que é Jesus Christi Filii Dei, Jesus Cristo, Filho de Deus. Calcule. Vocês não aprenderam na escola a calcular os números romanos? Então, foi para isso. Você não vai ter desculpa que você não sabia. Você ouviu a verdade, é que nem o apóstolo Paulo falou, e rejeitou. E Jesus Christi Filii Dei, vocês vão somar em números, aqueles algarismos romanos e transformar em números, e vocês vão chegar na conclusão. 666. É absurdo? É novidade para você? É loucura? O Messias disse. Vocês que seguiram-me, né? Vocês todos que me seguiram, vocês também vão ser perseguidos. Vocês também vão ser taxados de maluco, taxados de louco. Vocês vão ser odiados. Você vê que muitas pessoas, muitos dos irmãos, têm passado um bocado, né? Principalmente aquelas pessoas mais próximas, até mesmo os próprios familiares. Tem pessoas que querem ver a gente, quer ver o demônio, o diabo, mas não quer ver a gente. Então, meus irmãos, vocês que estão chegando agora, vocês ainda têm alguma dúvida sobre dos assuntos, dos temas que a gente vem falando desde 2010? Quando eu falo que a gente vem falando dos irmãos, não falo eu. Eu não comecei em 2010, eu vim de 2014 para cá. Mas os irmãos, o corpo do Messias, a palavra é uma só. Então, desde 2010 para cá, vem anunciando o reino dos céus, a verdade genuína das Escrituras. Muitas pessoas ainda não entenderam também, insistem que lá em Apocalipse 11, quando diz que as 2 testemunhas, elas iam vir no tempo do fim, como menciona o Apocalipse também, que então eu vi um anjo que tinha um evangelho eterno para pregar a todas as nações. Então, meus irmãos, elas estão aí. A verdade está nos 4 cantos da terra. Se você ainda está chegando agora, chegou um mês atrás, ainda vai se achegar, pega esse alimento, pega o pão da vida. Mesmo que não for nesse vídeo, for outras pessoas que falaram para vocês a verdade, analisa, tenha humildade. Para que vocês, depois daquele grande dia, no ouvido do nosso Pai, não de nós, mas no ouvido do nosso Pai, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Está escrito, mas as pessoas não querem. As pessoas preferem acreditar na mentira, no engano, nos líderes religiosos, nas religiões, mas eles não querem ouvir aqueles que o Pai enviou para trazer a verdade. Eles não querem. Eles preferem pagar para ser condenado, infelizmente. É o sistema do mundo, é o sistema. Quando as pessoas que
Vamos falar sobre um pequeno resumo aqui do ditado popular mundano, vamos dizer assim. Que as pessoas falam assim, que se conselho não fosse bom, se conselho fosse bom não se dava, vendia. Pois é. A verdade chegou para vocês, meus irmãos, gratuito, de graça. E vocês não estão dando valor. Vocês não querem. Vocês preferem pagar lá no líder religioso, na instituição religiosa, pagar para ser condenado. Em vez de ouvir a verdade, guardar, né, se alimentar, e aí multiplicar essa semente, essa verdade, gratuito, sem loucura, na tranquilidade. Mas as pessoas não querem, elas preferem pagar. É que nem o ditado popular. Se conselho fosse bom, eles vendiam. Mas os conselhos maus, os conselhos do mundo, dos anjos caídos, dos demônios, que usam os líderes religiosos, é pago. Eles cobram. Você vai na faculdade lá, prender um monte de porcaria muitas das vezes, tá pagando. Vai no sistema religioso achando que está encontrando a verdade, tá pagando pela mentira. E a verdade genuína, conforme está escrito. O nosso Pai enviou as pessoas menosprezadas desse mundo para envergonhar aquelas que têm um título acadêmico, fez uma faculdade da maçonaria, fez esses estudos de lixo que não serve de nada aí, que o apóstolo Paulo compara. A sabedoria do nosso Pai é loucura para o mundo. Não está escrito? Ele fala que ele escolheu as pessoas menosprezadas desse mundo para envergonhar aqueles que acham que são alguma coisa. Os profetas vieram e foram rejeitados. Eles tinham que viver de um canto para o outro fugindo para não morrer. Rejeitado. Né? Passou maus lençóis, vamos dizer. O Messias e os apóstolos, a mesma coisa. E pagaram com a própria vida ainda. Porque hoje a gente pode falar a verdade, tranquilo. Mas eles pagaram com a própria vida. Então, essa verdade chegou agora nos últimos dias, meus irmãos. Analisa, tenha humildade para vocês entenderem. Tenha um pouco de humildade. Porque se vocês continuar seguindo a mentira desse sistema que eles criaram, política, religião, tudo, todo o sistema. O mundo não é do maligno, está escrito? Então, quem governa esse mundo é o maligno. Quem cria os estudos para esse mundo é o maligno. Então, meus irmãos, analisem tudo que vocês ouvirem, meus irmãos, tenham humildade. O nosso Pai está dando chance para que todo mundo seja salvo. Mas muitas pessoas, infelizmente, preferem pagar e comer um alimento estragado nas religiões. Um alimento que eles vão ter fome de novo e ainda vai perder a salvação. Então, meus irmãos, na grande tribulação, ainda haverá esperança. Por incrível que pareça, o nosso Pai é longânimo. Enviou as duas testemunhas nos últimos dias agora. Já estão aí. Os dois homens que vão ser humilhados, vão ser mortos. Semelhantemente igual o Messias, os apóstolos, os profetas. Os homens a qual o mundo não foi digno de receber eles. Porque eles deixaram a casa deles lá em cima, no reino do céu, deixaram tudo que eles tinham por amor a nós, os humanos, os seres humanos aqui na terra, para vir ensinar a verdade. E nisso custou a vida deles. E aí muitas pessoas aí ficam deixando de lado, né? O que é mais importante para ficar no engano das religiões, no sistema do mundo do maligno. Então, meus irmãos, vamos começar aqui a falar sobre ainda a esperança, né? Que foi feito um pedido, lembra? Foi feito um pedido. Se os irmãos ainda não assistiu, tem vídeo nesse canal, tem vídeo aí, os 8 pedidos das duas testemunhas que fizeram para o nosso Pai, para que assim todos os irmãos pudessem, assim, o máximo de pessoas, de irmãos possível ser salvo. Só não vai ser salvo quem realmente não quer. Então, foi o 8º pedido. Os irmãos, depois eu vou deixar na descrição do vídeo
Os 8 pedidos que as duas testemunhas fez para o nosso pai, conforme está escrito, se não fossem os eleitos, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, tudo foi mudado, né? Então, meus irmãos, vocês vão ver que deixa eu achar aqui, ó, texto. Mas vocês vão ver, meus irmãos, que as pessoas que vão as multidões, né, que fala lá em Apocalipse, que está aqui no Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, versículo 13. Então um dos 24 anciãos me perguntou: você sabe quem são estes que estão vestidos de branco e de onde eles vieram? Eu não sei, Senhor, respondi. O Senhor sabe. Então o anjo diz: esses são aqueles que saíram da grande tribulação, aqueles que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as branquiçaram no sangue do Cordeiro. É por isso que eles estão aqui diante do trono, servindo de dia e de noite. Aquele que está assentado no trono os abrigará na sua morada. Eles nunca mais terão fome nem sede. Serão totalmente protegidos do sol e do calor escaldante do meio-dia. Porque o Cordeiro que está diante do trono será o pastor deles e os guiará às fontes das águas da vida. E o nosso Pai enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Você viu, meus irmãos? Então, multidões de pessoas ainda vão ser salvas na grande tribulação. São essas pessoas que hoje, muitos irmãos no mundo inteiro estão plantando a semente, plantando a verdade na mente deles, no coração deles. Eles vão ter essa chance. Ainda vai ter esperança. Vai ser mais difícil? Muito difícil. Conforme está escrito. Se os irmãos notarem bem aqui, que eles nunca mais terão fome nem sede. Imagina, meus irmãos. Imagina. Esses irmãos aí, vestidos de veste branca, que vão ser salvos. São milhares e milhares de pessoas, né, de irmãos. Vamos parar para imaginar, meus irmãos. As duas testemunhas na terra pregando a verdade. Indo de um canto para o outro. Os demônios tudo em carne e osso. O sol aquecendo. E não vai estar funcionando tecnologia. O sistema do Wi-Fi, da internet do Wi-Fi. Só via fio, conforme foi falado. E imagine, meus irmãos. O mundo inteiro querendo matar as duas testemunhas. Com aquelas acusações. O Messias passou por isso. O Messias não foi chamado de demoniado. O Messias não foi chamado pela religião dos judeus, a judaica, dos Yahudins, que ele tinha demônio no corpo. Vai se repetir, meus irmãos. O que aconteceu com o Messias vai se repetir agora no final, com esses dois últimos homens, as duas testemunhas. Então, meus irmãos, essas pessoas que muitos irmãos hoje lançaram a semente nelas, elas vão ter lembrança do que elas ouviram, do que elas viram. Hoje elas não estão dando crédito. Mas na grande tribulação, a hora que elas entender que elas estão vivendo a grande tribulação, elas vão lembrar. E vão chorar amargamente. Não vai ser fácil. Conforme está escrito. Imagine, meus irmãos, você estiver aí na grande tribulação, você não vai poder pôr a marca na mão, o microchip, a marca da besta. Ouviu a verdade, a semente que hoje está sendo plantada no mundo inteiro. E as duas testemunhas reforçando isso, que são os dois últimos homens, que vão estar falando, dando a cara a tapa, vamos dizer assim, enfrentando os demônios em carne e osso, o sistema religioso inteiro contra eles, todas as religiões contra eles, todas, fora o mundo inteiro, né? Hoje, 8 bilhões de seres humanos na Terra. Imagine. Com as acusações, conforme já foi falado já também, os irmãos. Não estou falando para os irmãos que conhecem, né? Estou falando para os irmãos ainda que não ouviram o que foi falado até hoje, desde 2010 até agora.
que eles vão jogar a culpa. Os irmãos assistiu o pedido, o vídeo dos pedidos, que eles vão jogar a culpa nas duas testemunhas, da rabada, da hemorroida que os demônios vão ter. Então. E que a internet foi esses dois homens que barrou a internet, que segurou o sinal, que vai começar a cair tudo, o satélite. O sol vai aquecer tanto que, repetir as mesmas palavras que o irmão falou, aquelas lata velha que está lá em cima vai cair, e o sinal de internet vai ser cortado, de sinal de sem fio. Imagina o mundo inteiro ficar sem internet. A besta, que tá lá no seu castelinho lá, tá escondida lá, aquela safada, que logo logo ela vai ter que sair de lá, aquela praga. E ela é a primeira que vai receber isso aí. A primeira, né? Então, mas vamos lá. Aí o que vai acontecer? Conforme foi falado e conforme está escrito, vai colocar o mundo inteiro contra as duas testemunhas. O mundo inteiro atrás de dois homens, falando que esses dois homens é do próprio diabo, do Satanás. Igual falaram que o Messias era, que ele tinha diabo no corpo. Imagine, meus irmãos, o que eles vão fazer com esses homens. E vocês, os irmãos, infelizmente, muitos às vezes dos que ouviram, não só esse vídeo que estiver assistindo, que assistiu esse vídeo, os demais vídeos de todos os irmãos que falam a mesma língua, a mesma palavra, na verdade, estiverem lá. Imagina, meus irmãos, essa situação. Imaginem só, para imaginar. Vão estar lá na tribulação e vai ter que repetir o que nós estamos falando desde 2010 para cá, junto com as duas testemunhas, vão ter que falar a mesma coisa que eles estão falando. Às vezes os irmãos vão me perguntar, mas o que vocês estão falando, o que vocês estão pregando? Os irmãos que nunca assistiu o vídeo, nunca aprendeu, nunca ouviu nada parecido. Conforme foi falado, desde 2010 para cá, Moisés é o próprio Satanás, o diabo encarnado na terra. Moisés, a serpente, é ele. Jesus Cristo, o nome da besta 666, que o original é Jesus Cristo, filho dele. Já foi falado também. O outro demônio, que são os três, os maioral, o chefe dos 500 milhões de caídos, dos demônios, Elias, aquela farsa lá, que os religiosos não cansam de ficar falando que aquela praga sobre o reino do céu. Sendo que o Messias diz, ninguém jamais subiu aos céus, exceto o Filho do Homem, aquele que desceu do céu. Mas eles insistem, né, em falar isso para o povo. Mas tudo bem. E a cambada de falsos profetas da Torá, que os Yalhudins aí, né, que eu acabei de falar, já há 14 anos também na mesma tecla, não sai dessa paranoia. Esses dias eu assisti um vídeo aí, deu até ânsia de vômito, daquele tal de Edinho lá, professor Edinho. Dá até ânsia de vômito, porque o título estava escrito. Que muitas pessoas estavam pregando que Deus, o Yahweh, era assassino. O Yahweh, o Yahushua, o Jeová, o Adonai, o Yeshua, esses matam mesmo. Esses era tudo demônio, se passando como se fosse o nosso pai. Por quê? Esses, Yahweh, Yahushua, Adonai, Jeová, Jesus Cristo, todos esses nomes malditos, todos esses nomes malditos que são de demônios, para as pessoas adorar demônios, para ir contra o mandamento do nosso pai, amar o nosso pai acima de tudo, ficar aí adorando esses ídolos aí, esses demônios, esses nomes que foi criado, enfim, não tem o que fazer. Aí eu vi lá esse título do vídeo, ele falando dos assassinos. Eu vejo muitas pessoas falando na internet que o Yahweh, o nosso Pai Todo-Poderoso, ele é mau porque ele matava. Conforme está escrito, o Messias falou. Lembra que o Messias falou? Chegará uma hora em que eles vão matar vocês pensando estar oferecendo um sacrifício ao Pai, a Deus, fazendo um favor para Deus. Mas isso eles farão porque eles não conhecem ao Pai e nem a mim, porque o nosso Pai não mata.
O nosso Pai, ele é amor. A justiça dele, ele separou um dia, um milênio. O último milênio. Quando tudo se acabar, é lá o julgamento final. O apóstolo Paulo falou, pois ele mesmo escolheu um dia para julgar os vivos e os mortos. Então, esses irmãos aí que estão há mais de 14 anos, que são as virgens loucas, saiu do sistema, o sistema está dentro deles, implantou outro sistema agora. E fica pedindo dinheiro ainda, hein? Fica pedindo dinheiro. Professorzinho aí de Al-Real Rushua, barato. Nós estamos vendo tudo que vocês estão fazendo. Não se esqueça. Naquele dia, a hora que o nosso Pai chegar e falar para as pessoas que viram essas palhaçadas que vocês fizeram na internet, ó, meus filhos, façam a justiça. Vai ser lançado um lago de fogo e enxofre, sem misericórdia, sem dó. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Fica pregando mentira na internet, falando só de falsos profetas, esses bandidos da Bíblia, assassino. E pegando o dinheiro dos irmãos ainda. O apóstolo Paulo é claro, o Messias, os apóstolos. As próprias minhas mãos trabalhavam dia e noite para não ser pesado para nenhum de vós. E o apóstolo Paulo ainda fala, quando ele dá aquela questão, a ênfase das ofertas, da ajuda, a oferta é uma ajuda. Por exemplo, eu sou um irmão, estou vendo um outro irmão passar uma necessidade, devido a alguma dificuldade, uma doença, algo desse tipo, a pessoa está impossibilitada de trabalhar, você estender a mão, você ajudar, você fazer a oferta, né, que nem eles dizem. O apóstolo Paulo falou, não que nós não temos direito também de receber ajuda nas nossas necessidades. O apóstolo Paulo fala bem claro. Vocês não lêem as escrituras, vocês não conhecem o Pai, o Messias e os nossos verdadeiros irmãos, vocês não conhecem. Vocês conhecem o Yahweh, o Rushua, o Moisés aí, ó. O próprio Satanás. É esse que vocês conhecem. Não está escrito que ele é o assassino desde o princípio? Então, é esse que vocês seguem. Lá, Moisés vai estar lá na porta, lá. Do lago de fogo e enxofre, para receber vocês lá. Não se preocupa, não. Não se preocupa, ele vai estar lá. Vocês vão dar um abraço bem apertado de Moisés lá, o pai de vocês, o próprio diabo. Não se preocupa, não. Mas tudo bem, vamos lá. E, então, o que eu estava falando do Yahweh Rushua aí, essas pessoas que estão influenciando os outros irmãos mais fracos a acreditar nessa maldita religião judaica, que nem o Messias disse lá em Apocalipse, se dizem judeus, mas não são. Mas, porém, eles são das sinagogas do diabo. Eles não são judeus. O povo que segue o Yahweh Rushua, eles não são judeu. É brasileiro de nascença, é americano, sei lá. Judeu eles não são. Yahudins, que seja, esses nomes que eles falam maluco aí. E pra mim eu chamo um lixo só, judeu e pronto. Mas se dizem judeus, mas não são. Porém, eles também são da sinagoga do diabo. Que é a mesma. O hebraico, a língua hebraica aí que o diabo criou para falar com seus filhos. É o hebraico. Para falar com seus filhos. E depois eles queriam transformar o inglês, né? Uma língua mundial. Para falar com os filhos dele. Os demônios falar com os filhos deles, né? As pessoas que seguem aí os demônios. Mas enfim. Fugiu até um raciocínio que eu estava falando aqui na continuação. Então, mas esses irmãos aí que ficarem, a semente que ficou, lembra lá no Apocalipse 12 também fala? A semente da mulher vai ser perseguido. Então, aí agora vamos lá, meus irmãos. Imagine. Vamos lá. Vamos imaginar que estamos vendo essa cena. Muitos irmãos estão lá, esses irmãos que ouviu a verdade, ou ficou aí atrás de outro Yahushua, essas coisas malucas aí, vai ter que se limpar. É uma virgem louca, vai ter que se limpar. Não tem o que fazer. Aí vai chegar lá e vai ter que ficar pregando tudo que nós pregamos aí desde 2010 pra cá. Sem um microchip na mão. Como que vocês vão fazer para comer? Me responda. Como que vocês vão fazer para tomar água? O mundo vai estar um caos. É caos em cima de caos. O mundo vai estar o controle total do maligno. Então,
as águas vão ser contaminadas, mas é um desastre total. A gente consegue nem imaginar como vai ser, porque o Messias falou que nunca houve, nem jamais haverá outro igual. Então não vai ser brincadeira não, meus irmãos. Então, conforme está escrito, esses aí, depois no final, mas os que foram realmente remidos. Eu falo aqueles que foram remidos e lavaram suas vestes do Messias. Na verdade, esses não vai passar mais sede nem fome. Por isso que está escrito. Porque na grande tribulação, 3 anos e meio, imagina, você passando fome, você passando sede. E lembre-se aqui, ó. Vamos voltar lá. Vamos voltar aqui do texto do Apocalipse, capítulo 7, né? Apocalipse capítulo 7 aqui, ó. Apocalipse capítulo 7, versículo 16, né? Eles nunca mais terão fome, nem sede, e serão totalmente protegidos do sol e do calor escaldante. Lembra que o sol vai aquecer? Imagine, meus irmãos, o sol aquecer de uma forma aí para não sei quantos graus que vai chegar. Também não quero nem estar aqui. Quero nem estar aqui também. É que nem o Messias falou, vamos perseverar até o final na justiça para ser salvo. Mas conforme está escrito, olha lá, serão protegidos do sol e do calor escaldante do meio-dia. Imagine, você sem ter... Porque eles vão pôr as pessoas contra os familiares, que o Messias falou. Eles vão se levantar contra vocês. A sementar. Não pense que vai ser fácil. Vocês estão rejeitando hoje. Hoje você rejeita a verdade, que poderia salvá-lo. O apóstolo Paulo falou. Mas rejeitaram a verdade, eles não creram a verdade que poderiam salvá-los. Mas preferiram acreditar na injustiça do mundo. Do sistema religioso, do sistema maldito maligno. Então, meus irmãos, imagine eles ficar de um canto para o outro, ter que pregar que Jesus Cristo é o nome da besta. E a imagem já vai estar aí. A imagem já vai estar exposta. Quem não adorar a imagem da besta vai ser morto, não tem o que fazer. Então você vai ter que... As pessoas que falam, os irmãos que for ficar, infelizmente, conforme está escrito, são muitas pessoas que vão ficar, não são poucas, são multidões. Vai passar um perrengue lascado. Vai ser difícil as pessoas chegar vivo até os 1260 dias, quando as duas testemunhas foram ser mortas, conforme está escrito, conforme foi falado. Então imagine correr de um canto para o outro. Vai ter dia que você não vai conseguir nem comer, nem beber água, e o sol aquecendo de uma forma que nunca foi visto na história da Terra. E aí? Deu para imaginar? Vamos completar esse raciocínio aqui, para os irmãos que estão chegando agora, para os irmãos que ainda não entenderam, para os irmãos que ainda não ouviram falar nisso. Serão a tribulação, quando iniciar, a besta sentar no trono, vai faltar 1335 dias para a volta do Messias. Os primeiros 1200, a besta, nesses 1335 dias, a besta vai reinar 1290 dias. As duas testemunhas que vão estar frente a frente com ela, pregando o oposto que ela prega, elas vão estar pregando o que nós